Capítulo 226, Lin Ming vs Jiang Bin. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. Depois de Yang Lin chegar, ele olhou para Lin Ming, acenando com um sorriso antes de se sentar. Desde que Ouyang Jua morreu, o status do príncipe herdeiro aumentou e todas as grandes potências foram muito mais educadas e graciosas com Yang Lin. Seguindo de perto o príncipe herdeiro era o marechal do estado, Qin Xiao. Assim que Qin Xiao apareceu, todo mundo do exército que estava presente se levantou e o saudou. Mesmo os dois grandes generais correram para cumprimentá-lo. Nos últimos anos, a fama de Qin Xiao tinha sido incomparável nos corações das pessoas. Os cidadãos do Reino da Fortuna do Céu talvez não conheçam o nome do imperador, mas todos reconhecem o nome de Qin Xiao. Ao lado de Qin Xiao estava Qin Shengchuan e Mui. À medida que Qin Shengchuan apareceu, ela instantaneamente atraiu o olhar de luxúria de cada aristocrata júnior. Embora estes jovens claramente soubessem que nunca alcançariam o nível de Qin Shengchuan, eles inevitavelmente enviavam olhares. Lin Ming sorriu para ela de longe, educadamente a saudando. Apenas meio ano atrás, Qin Xiao tinha sido uma existência inalcançável, que estava muito além de seu alcance. Até mesmo ver a carruagem do quartel do marechal tinha preenchido seu coração com um ingênuo senso de admiração. Mas agora, depois de conhecer Mu Qianyu, Lin Ming foi um pouco indiferente ao ver Qin Xiao novamente. Na mente dos cidadãos do Reino da Fortuna do Céu, Qin Xiao era um deus vivo. Mas fora do Reino da Fortuna do Céu, ele era considerado apenas um artista marcial comum do Reino Ouqian. Nos olhos de existências como Mu Qianyu e aqueles como ela, alguém como Qin Xiao era um personagem completamente insignificante. Neste momento, o ancião que liderava a competição de qualificação se levantou depois de ver a hora. Ele disse: "Vamos começar a sortear os lugares." A competição de qualificação foi realizada por meio de eliminação dupla. Dos 5 discípulos, um daria tchau e os outros 4 se enfrentariam em duelos. O derrotado entraria no grupo perdedor e o vencedor continuaria em frente. Os derrotados ainda podem continuar no concurso. No entanto, uma vez que perderam de novo, eles seriam desqualificados. Finalmente, o vencedor do grupo dos vencedores e o do grupo dos perdedores seriam os únicos a participar da reunião marcial. Lin Ming colocou a mão na caixa e puxou uma placa de jade. Na placa de jade estava escrito primeiro. O diácono responsável pelo registro dos números da competição escreveu o número de Lin Ming no quadro de avisos. Finalmente, todos sortearam seus lugares. A primeira rodada seria Lin Ming vs Jiang Bin e a segunda rodada seria Ling Sen vs Zhao Jifeng. Taku tirou um tchau. Depois que o cronograma foi publicado no quadro de avisos, o entusiasmo da audiência atingiu um campo impaciente. Lin Ming lutaria na primeira rodada, isso era o que todos estavam esperando. Em um canto distante do campo marcial, Jiang Bin estava olhando para a audiência zelosa. Ele riu friamente. Zhang Jifeng olhou para Jiang Bin, notando sua expressão. Ele perguntou com um sorriso: "Você está insatisfeito? Por que você não examina o público? Existe mesmo um único que me favoreça?" "Eu acho que nenhum deles conheça meu nome", disse Jiang Bin com um sorriso despreocupado. Jiang Bin tinha um talento marcial de 5º grau. Ele tinha 18 anos e seu cultivo atingiu o pico do estágio do forjamento de ósseo. Felizmente, se tudo acontecesse bem, ele avançaria para o período de condensação de pulso antes dos 20 anos de idade. Embora ele admitisse que sua velocidade de cultivo fosse muito mais lenta do que a de Lin Ming, em termos de força de combate, ele não acreditava que ele fosse pior. Quem não era um talento aqui? Lin Ming pode ter derrotado o Zhang Guanyu no início do forjamento ósseo quando ele simplesmente estava no estágio de alteração de músculo, mas Zhang Guanyu era, em último caso, um discípulo que não era central. Quão feroz ele poderia ser? Havia algum significado em derrotar alguém assim?
Quanto aos chamados milagres que Lin Ming continuava criando, na opinião de Jiang Bin, isso era uma piada. Se derrotarmos batatas fritas como Julian e Zhang Kang poderiam ser consideradas como criando milagres, então os milagres eram muito baratos. Zhao Jifeng também zombou, dando sua opinião. É normal que essas pessoas não tenham ouvido falar de nós. Afinal, não somos pessoas do reino da fortuna do céu, porque o governo divulgaria nossas realizações. Esses tolos e perdedores mal informados estão esperando que Lin Ming esmague você sob sua bota. Você precisa mostrar a essas pessoas exatamente quem você é. Não vai ser fácil, mas pelo menos não vou perder. Ambos somos os melhores artistas marciais no forjamento ósseo e nossa verdadeira eficiência de combate é maior do que os artistas marciais normais no mesmo nível. Por que eles pensariam que eu vou perder com tanta facilidade? Que piada! Jiang Bin veio da família Jiang, uma antiga família marcial que era uma das 4 grandes famílias marciais que existiam em volta do reino da fortuna do céu. Qualquer um que viesse de uma dessas 4 grandes famílias nasceu com superioridade inerente e uma atitude arrogante. Para não mencionar que Jiang Bin era um dos discípulos mais destacados da família Jiang. Os jovens muitas vezes estavam cheios de espírito e vigor, não havia nenhuma maneira de que Jiang Bin fosse colocado voluntariamente debaixo de outra pessoa. Uma vez que a competição começar e nós formos ao palco, se certifique de eliminar Lin Ming e eu vou eliminar o Ling Sen. Então, veremos que tipo de expressão esse bando de tolos farão. Lin Ming estava esperando no palco. Ele já estava segurando a lança pesada profunda e suave, esperando que seu oponente apareça. Jiang Bin emitiu uma formidável aura enquanto caminhava para o palco. Ele olhou para Lin Ming e zombou: Lin Ming, eu ouvi muitas coisas sobre você. No Palácio Marcial dos 7 Mistérios, você é um gênio apenas visto uma vez em 100 anos. Mas o chamado Palácio Marcial dos 7 Mistérios tem apenas em discípulos que não são essenciais, as 4 grandes famílias marciais que cercam o reino da fortuna do céu não estão incluídas. Nossas 4 grandes famílias marciais têm 1000 anos de história. Nós temos legados que você não pode começar a imaginar. As 4 grandes famílias marciais viviam na fronteira do reino da fortuna do céu, ocupando suas próprias montanhas espirituais. Verdadeiramente, eles tinham uma herança que se prolongava por quase 1000 anos. Nesses 1000 anos, a dinastia do reino da fortuna do céu mudou de mão, e a família imperial foi derrubada 6 vezes. Mas durante todo esse conflito, essas 4 grandes famílias marciais sempre existiram. Nenhuma dinastia ousou se mover contra elas. Se as 4 grandes famílias marciais se unissem, então seria uma força monstruosa a ser considerada. Oh! As 4 famílias já possuem um legado de 1000 anos. Lin Ming sorriu alegremente, então balançou a cabeça. Uma família com apenas 1000 anos de história poderia ser considerada como tendo uma herança profunda. Isso era um desperdício de uma história de 1000 anos. Jiang Bin viu o rosto sorridente de Lin Ming e sabia que ele estava refutando suas reivindicações. Ele de repente queimou de raiva. Lin Ming, uma vez que você olha para baixo em minhas 4 grandes famílias marciais, então eu vou deixar você experimentar a lâmina ancestral da família Jiang. Jiang Bin não estava seguro de quem era mais forte entre ele e Lin Ming, mas depois de ver Lin Ming subestimá-lo, sua confiança em ganhar saltou vários pontos. Você apenas espere, garoto, vou fazer você pagar sua arrogância desenfreada. Vou derrotá-lo dentro de 20 movimentos. Quero ver exatamente o tipo de expressão que a adorada audiência terá. Como Jiang Bin pensou nisso, a espada longa em sua mão imediatamente começou a congelar com uma espessa verdadeira essência. Esta era uma espada de grau humano de nível médio e também era considerada no topo da sua classificação. Neste momento, o ancião que estava como árbitro anunciou em voz alta as regras da competição. Você pode usar qualquer tesouro, não há limite para o grau.
Se você admitir voluntariamente a derrota ou estiver ferido no chão, então você perderá automaticamente. Você não pode matar ao oponente e você não pode intencionalmente aleijá-lo. A competição começa, agora. A voz acabava de soar, mas Jiang Bin já havia juntado seu poder e deu um passo à frente, lançando sua técnica de movimento para atacar Lin Ming. Esta era a técnica do movimento ancestral que só a família Jiang possuía, o Rio de Ilusões. O corpo de Jiang Bin piscou e ele se dissolveu em uma série de sombras. Seus movimentos eram simplesmente como nuvens flutuando e rios fluindo, era completamente natural e cheio de graça. As sombras gradualmente aumentaram, até que era difícil distinguir exatamente qual era Jiang Bin. A plateia ficou ansiosa quando assistiram a essa cena. Eles não sabiam quem era Jiang Bin, eles só sabiam que ele era um discípulo central do Palácio Marcial. Quanto à sua força, eles não tinham certeza. Mas porque eles adoravam cegamente Lin Ming, eles apenas consideravam Jiang Bin como um personagem secundário, alguém para que Lin Ming pisasse. Mas agora que eles o viram, eles perceberam que Jiang Bin não era um talento comum de sua geração. Um leigo simplesmente apreciaria o show, mas um especialista reconheceria a arte. Havia muitos artistas marciais presentes, incluindo vários generais que atingiram o nível intermediário ou avançado do período de condensação do pulso, que ficaram extremamente assustados depois de ver esta técnica de movimento de Jiang Bin. Mesmo que eles estivessem observando de perto, eles ainda não podiam ver onde o corpo real de Jiang Bin estava. Jiang Bin está apenas dando um show. Das 4 técnicas de movimento das grandes famílias, o Rio de Ilusões da família Jiang é o mais bonito e delicado. Um artista marcial normal simplesmente não teria meios para contrariar essa técnica de movimento, disse Liang Long na multidão, enquanto estava sentando comendo um pinhão. Lin Ming não é um artista marcial comum. Se Jiang Bin tivesse chegado ao ponto em que ele pudesse avançar e retornar como as águas que fluem e ser intocável, então ele seria capaz de derrotar Lin Ming. Mas sua técnica de movimento está apenas 50% completa. Vitória ou derrota ainda não foi decidida. No entanto, ele ainda pode dar a Lin Ming alguns problemas. Zhou tinha uma boa compreensão do Rio de Ilusões da família Jiang e foi capaz de identificar imediatamente o nível da técnica de movimento de Jiang Bin. Apenas alguns na plateia ficaram preocupados com Lin Ming. Jiang Bin tirou a espada. Mas, era mais preciso dizer que mais de uma dúzia de Jiang Bins tiraram sua espada. As muitas espadas se levantaram ao mesmo tempo, uma espessa verdadeira essência se condensava na ponta da espada, substancializada em uma luz de espada visível que refletia sobre a ponta. Manifestação da verdadeira essência. Com isso, muitas pessoas ficaram maravilhadas. A manifestação da verdadeira essência geralmente era apenas alcançável pelos artistas marciais do período de condensação de pulso, mas Jiang Bin estava apenas no pico do estágio de forjamento de ósseo. Lua que atravessa o rio. Jiang Bin gritou, o som vindo de todos os lados, e as numerosas espadas foram direto para Lin Ming. Este ataque surgiu com impulso, verdadeira essência inchando como um rio abundante. A chuva da densa luz da espada fez com que os corações da plateia se dilatassem, como alguém pode se esconder disso. Lua que atravessa o rio era uma das 3 principais habilidades de espada da família Jiang. Embora Jiang Bin tenha falado palavras humilhantes para Lin Ming, ele não se atreveu a subestimar seu oponente. Que ótimo espadachim! A espada é o rio, permeando tudo, aproveitando todas as fraquezas. Quanto à lua que atravessa o rio da família e o rio de ilusões são combinadas, é praticamente imparável. Como Lin Ming. Antes que Liang Long pudesse terminar a metade do seu pensamento, ele já ficou sem palavras. Ele desesperadamente olhou como Lin Ming nem sequer usava sua lança pesada profunda e suave. Em vez disso, Lin Ming apenas de repente deu um passo para frente e deu um soco. Punho dilacerador de ossos e órgãos. Bang!
Os azulejos debaixo dos pés de Lin Ming quebraram sob o poder de seu passo. 5.000 filamentos de verdadeira essência vibrantes entraram em erupção e mergulharam em direção a Jiang Bin como um selvagem dragão de inundação. Se a espada de Jiang Bin fosse como um abundante rio, então a verdadeira essência vibrante de Lin Ming era um feroz dragão que atravessou o rio. Pô! Todas as sombras de Jiang Bin foram demolidas instantaneamente e o corpo principal de Jiang Bin foi atingido pelo soco de Lin Ming. Jiang Bin foi enviado voando para trás como uma pipa quebrada, ele vomitou um bocado de sangue. Até sua espada foi enviada voando em outra direção. A menos que um artista marcial estivesse gravemente ferido, eles nunca deixariam sua lâmina. Mas, não importava como Jiang Bin tentasse segurar, ele não conseguia manter seu controle. Uma vibração mortal e feroz transmitiu pelo punho da espada e o choque resultante cortou a teia da sua mão. Ao ver Jiang Bin cair do estágio marcial, toda a audiência se levantou em alvoroço. Embora acreditassem que Lin Ming ganharia, eles não esperavam que ele triunfasse com uma vitória tão esmagadora. Esse colega Jiang Bin, que pensou que Lin Ming era um lixo, foi realmente jogado para fora por Lin Ming como um saco de lixo. Lin Ming nem sequer precisou usar a lança pesada profunda e suave. Murongzi olhou fixamente, seus olhos imóveis. Ela murmurou, faz apenas 2 meses, querida irmã, como esse fazendeiro fez tanto progresso. Você realmente quer dar a essa irmã um ataque cardíaco?